Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos resolver a questão 26, de raciocínio lógico, do concurso da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Em uma loja estão à venda 2 tapetes, com diferentes formatos e dimensões. O primeiro tapete possui formato de um quadrado, cujos lados medem 2 metros, ou seja, então o primeiro tapete representa de fato um quadrado. Então nós temos aqui um quadrado, e cada lado, no caso, mede 2 metros. Então, temos aqui uma representação, 2 metros e 2 metros. E o segundo tapete possui o formato de um retângulo, cujo comprimento mede 4 e a largura mede 3. Então, nós temos aqui um retângulo de comprimentos 4 centímetros e 3 centímetros. O preço de venda do tapete, que possui menor perímetro, é calculado multiplicando o número que representa a área ocupada por esse tapete por 50. Para encontrar o preço do tapete de maior perímetro, primeiro devemos determinar a medida da diagonal do formato definido para esse tapete. Em seguida, deve-se multiplicar essa medida por 60. Então é correto afirmar que observe pelo enunciado que nós temos algumas informações relacionadas ao preço do produto do tapete, dependendo se ele for um quadrado ou se for um retângulo, e ambos estão relacionados com o perímetro. Então, a primeira coisa que devemos fazer é determinar o perímetro das figuras envolvidas. No primeiro caso, nós sabemos que o perímetro de um polígono, que no caso é o nosso quadrado, é a soma dos lados. Como eu tenho aqui 4 lados, e cada lado mede, obviamente, 2 metros, então o perímetro vai ser 4 lados vezes 2, dando, no caso, 8 metros. Então, descobrimos aqui o primeiro perímetro. De maneira análoga, para o perímetro aqui do retângulo. Então, o perímetro do retângulo, que também é um polígono, sendo, no caso, o contorno, a soma dos lados. Aqui vale 4, esse lado oposto também vale 4 centímetros, esse segmento 3 e este também 3. Somando aqui eu tenho o 4 apareceu 2 vezes, então é 2 vezes 4, mais o 3 apareceu 2 vezes, então eu tenho 2 vezes 3. Aqui, no caso, nosso perímetro vai ser igual. 2 vezes 4, obviamente, é 8. 2 vezes 3, obviamente, é 6. 6 mais 8 dá 14 centímetros. Observando aqui os dois perímetros, nós notamos que o perímetro do quadrado é maior, que no caso é 8 metros, já o do retângulo é 14. Assim, para a área do quadrado, fazer aqui para o quadrado. Então, para a área do quadrado, nós temos o seguinte. Ele disse aqui, o menor perímetro é calculado multiplicando o número que representa a área ocupada por esse tapete por 50. Para encontrar a área do tapete de maior perímetro, deve-se determinar a medida da diagonal, definida por esse tapete, e em seguida multiplicar por 60. Então, para o quadrado, que ele tem de fato a maior área, eu preciso determinar, no caso aqui, a diagonal. Percebemos que a diagonal de uma figura plana, no caso do quadrado, é um segmento de reta que liga dois vértices opostos. Então, nós temos aqui, esse aqui é a diagonal do nosso quadrado. Então, vamos determinar primeiro a diagonal do quadrado. Observe que, para o quadrado, nós temos aqui a nossa diagonal. Como esses dois segmentos aqui, a base e a altura, elas são ortogonais, aplica o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa, no caso, é d, então d ao quadrado é igual a um dos catetos, ou seja, um dos lados ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Assim eu tenho d ao quadrado vai ser igual. Observe que 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado. Assim, a nossa diagonal vai ser raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado. Cancelando aqui o radicando 2, sai o segundo 2, então eu tenho que a diagonal é 2 raiz de 2, no caso, metros. Assim, o preço ele é dado por
pela diagonal, 2 raiz de 2 vezes 60, como foi determinado aqui no enunciado. Aproximando raiz de 2 para 1,4, então nós temos 2 vezes 1,4 vezes 60. Então, o nosso preço aqui, nesse caso, vai ser 2 vezes 1,4, no caso vai dar 2,8 vezes 60. Então, multiplicando aqui 2,8 vezes 60, nós temos 0 vezes 8 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 2 dá 12, com 4, 16. Então, abaixo do 0, 0 mais 8, 8, 6 e 1. Multiplicamos um decimal por um inteiro, decimal após a vírgula para a direita é uma casa, volta aqui uma casa. Obtivemos, no caso, 168. 168 é o valor pago pelo tapete quadrado. Para o retângulo, então, agora vamos fazer para o retângulo. Então, para o retângulo. Para o retângulo, nós temos o seguinte. Como o perímetro dele é menor do que o do quadrado, que no caso é 14 centímetros, então o preço dele, o preço a ser pago é, de acordo com o enunciado, que ele deixou claro aqui, ó, o menor perímetro é calculado multiplicando o número que representa a área vezes 50. Então, como aqui, essa figura aqui é um retângulo, o cálculo da área de um retângulo, então fazendo aqui o cálculo da área, a área do retângulo é base vezes altura. A base aqui, no caso, é 4, a altura é 3. Então, nós temos 4 vezes 3. 4 vezes 3, obviamente, dá 12. Então, 12 centímetros quadrados. Então, o preço dele é 12 vezes, no caso, 50. Então, efetuando aqui 12 vezes 50, nós vamos obter justamente 600. É o preço aqui encontrado. Então, do quadrado, o preço é 168. Para o retângulo, o preço é, no caso, 600. Analisando aqui os itens, nós temos o tapete com formato de um quadrado possui um perímetro maior do que o perímetro do tapete com formato de um retângulo. É verdade, ó. O perímetro do quadrado aqui, ó, nós encontramos deu 8 metros. O perímetro do retângulo deu 14. Então, a alternativa A é uma alternativa verdadeira. O item B, ó, a área ocupada pelo tapete de formato de quadrado é maior do que a área ocupada pelo tapete de formato de retângulo? Vamos ver aqui, ó. A área do quadrado, se for determinar aqui, ó, a área do nosso quadrado aqui é 2, base vezes altura, o L é o quadrado. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 metros quadrados. Já a área do retângulo, nós fizemos aqui, ó, deu 12 centímetros quadrados, ou seja, a área do quadrado é maior. Ou seja, a alternativa B também é verdadeira. Analisando o item C. O preço de venda do tapete com formato de um quadrado é superior a 250? Analisando aqui o preço aqui do tapete em formato de quadrado, deu 168. Então, o item C é falso. O item D. O preço de venda do tapete com formato de um retângulo é inferior a 250? O preço pago aqui, ó, no caso é 600. Então, é superior. Então, é falso. O item E. A pessoa que comprar os dois tapetes irá pagar à loja a quantia de 500? Somando aqui 600 mais 168 dá 768. Ou seja, é superior. Então, é falso também. Então, na alternativa E é falso. Perceba que nós temos duas alternativas verdadeiras, no caso, a A e a B. Porém, de acordo com o gabarito, a alternativa correta é a alternativa E. Observe também que, para que o gabarito seja a alternativa E, há a necessidade de fazer uma correção no enunciado, que foi o que levou a encontrarmos duas alternativas verdadeiras, A e a B. Observe que a alternativa admitiu os seguintes erros justamente pelo seguinte parâmetro. Aqui em relação ao retângulo, as medidas dos lados do retângulo foi dada em centímetros. Ó. Comprimento 4 centímetros e largura 3 centímetros.
O adequado seria que eles tivessem sido representados em metros, 4 metros e 3 metros. Fazendo agora, efetuando esta substituição, nós temos o seguinte, ó. No caso, tirando aqui, ó, deixando cada lado agora do retângulo sendo em metros e analisando, nós teremos o seguinte, ó. O perímetro de fato do retângulo é maior do que o perímetro do quadrado. Então, nós temos o seguinte, ó. O perímetro do retângulo, no caso, daria 14 metros. E o perímetro do quadrado, no caso, daria 8 metros. Então, voltando aqui para o enunciado, ele diz o seguinte, ó. O que tiver o menor perímetro, devemos multiplicar a área dele por 50. Então, aqui o quadrado tem menor perímetro. Então, a área dele aqui, no caso, é 4, nós já determinamos aqui, ó. Então, bastaria multiplicar 4 vezes 50. Então, o novo valor, vou denotar assim, ó, novo valor, seria o novo preço, vou chamar aqui preço do quadrado. Então, nós teríamos o seguinte, ó, 4 vezes 50, que no caso vai dar 200, ou seja, é o preço que deveríamos pagar ao comprar o tapete no formato de quadrado. Por outro lado, para o preço do retângulo, ele disse o seguinte, que quando a figura tiver, no caso, o maior perímetro, que no caso seria, fazendo essa alteração com 14 metros, deveríamos multiplicar a diagonal vezes 60, ó, de acordo com o enunciado. Porém, quando eu traço aqui a diagonal, ó, no retângulo, eu tenho que essa aqui é a nossa diagonal, D. Novamente, percebemos que aqui é um triângulo retângulo de lados de catetos 4 e 3. Quando se aplica o teorema de Pitágoras, aqui nós temos, ó, D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 dá 25. Então, D raiz de 25. Raiz de 25, obviamente, é 5. Então, a diagonal aqui é 5 metros. Por outro lado, devemos, no caso, multiplicar aqui, ó, 5 vezes 60, que ele está dizendo que a nova área tem que ser, a área da figura do maior perímetro deve ser multiplicada por 60, no caso, a diagonal. Então, 5 vezes 60 dá 300. Assim, o que é que nós temos, ó? Quando eu analiso novamente os itens? Eu chego à conclusão que o item A, de fato, é falso, porque vamos observar o seguinte. O tapete com o formato de um quadrado possui um perímetro maior, isso é falso. Porque, por exemplo, se agora for em metros, então quem possui maior perímetro é o retângulo. Então, o item A, obviamente, é falso. A área ocupada pelo tapete de formato de quadrado é maior, isso é falso também, porque a área aqui do tapete, ó, em formato de quadrado, deu 200. A do retângulo deu 300, então o item B também é falso. O preço de venda do tapete com formato de quadrado é superior a 250 é falso também, ó, deu 200. Então o item C é falso. O preço de venda do tapete em formato de retângulo é inferior a 250? Falso também. O formato de retângulo deu aqui, no caso, ó, 300. Então o item D é falso. E o item E, a pessoa comprar os dois tapetes pagará 500? Verdade, ou 200 mais 300, 500. Então, fazendo essa alteração, nós concluímos que a alternativa correta seria a E, de acordo com o gabarito.